Depois do Rei Pelé, vários outros craques surgiram, como Garrincha, Rivelino, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar. As histórias desses craques todos já conhecem. Mas e os craques da era antes do Pelé? Estamos mergulhando ano a ano pelos anos dourados do futebol do Brasil e homenageando craques esquecidos que jogaram na época anterior à era Pelé. 1955. Enquanto São Paulo fazia excursões pela América desfilando seu esquadrão com Dino Sani, Gino Orlando e Mauro Ramos, um tal Zezinho começava no fim daquele ano a atingir o seu auge na carreira. Moisés Ferreira Alves, o Zezinho, era capixaba de Vitória do Espírito Santo e jogou por dois clubes do seu estado, o Vitória e o Rio Branco, esse último onde conquistou mais fama. Em 1947, no Rio Branco Atlético Clube do Espírito Santo, Zezinho se destacou com apenas 17 anos, sendo soldado pelo Fluminense e Vasco. Mas seu pai não abriu mão do diploma escolar do filho e ele acabou não saindo aquele ano. Porém, no finalzinho de 1947, com intermediação de Canela, treinador do Botafogo aquele ano e tio de Jô Soares, Zezinho fechou com o Botafogo para jogar em 1948. Em competições oficiais pelo time principal, estreou com 2 gols no dia 28 de abril de 1948, na vitória sobre o América por 5-3 pelo torneio municipal do Rio de Janeiro. O pé quente Zezinho viu seu time ser campeão carioca logo no primeiro ano. Mesmo não sendo titular, ele renovou o compromisso em 1949 para receber 6.000 cruzeiros mensais. O fato de ficar na reserva muitas vezes foi deixando Zezinho irritado, com cabeça quente. Logo, algumas comparações o colocaram na mesma cesta do sempre temperamental Heleno de Freitas. Essa situação só mudou em 1952, quando Silvio Pirillo, um jogador do time que se aposentou e virou treinador aquele ano, decidiu oferecer mais oportunidades para Zezinho mostrar todo o seu valor. E ele acabou virando titular do time no lugar do próprio Silvio Pirillo. Pelo Botafogo, Zezinho jogou 174 jogos e marcou 113 gols. Foi campeão do Campeonato Carioca de 1948 e do Torneio Triangular de Porto Alegre em 1951. Foi campeão de outros torneios amistosos, como esse na Bolívia, como o torneio no Rio de Janeiro, esse no Rio Grande do Sul, esse no Paraguai e em Santa Catarina contra o Figueirense, onde marcou 3 gols. No início de 1954, Zezinho teve seus direitos federativos negociados com o Flamengo. Ainda nos torneios de pré-temporada, viu que faltaria identificação e maiores oportunidades no time da Gávea. Com o interesse do São Paulo, voou para a capital paulista para entrar para a história. O início de Zezinho no São Paulo foi de adaptação e busca de espaço ao time titular. Apesar de não constar entre os mais utilizados no time naquele ano, terminou o ano de 54 com 5 gols em 13 jogos. O time que tinha sido campeão paulista em 53 terminou o ano de 54 sem nenhum título. 1955 começa desastroso para o São Paulo. Zezinho, ainda no banco de reserva, vê o time ser penúltimo no torneio Rio-São Paulo. Mas as coisas começam a mudar no inverno desse ano. Em agosto de 1955, o São Paulo se tornou o terceiro time a ganhar o Torneio Internacional de Caracas. Pequena Taça do Mundo, Torneio Internacional de Caracas, Pequena Copa do Mundo de Clubes. Essa taça era conhecida por vários nomes diferentes. Até aquele ano não existia Mundial de Clubes, nem Libertadores, nem Liga dos Campeões. Com o sucesso da Copa do Mundo de 1950, a ideia de fazer um Mundial de Clubes também estava começando a nascer. A princípio, o Torneio Internacional de Caracas de 55 teria o Real Madrid, campeão espanhol, Milan, campeão italiano, Benfica, campeão português e um representante do Brasil escolhido pela CBD. Naquele ano começava a Liga dos Campeões da Europa e o Real Madrid e o Milan resolveram não vir.
sendo substituídos às pressas por Valência e La Salle. O Vasco solicitou à CBD a liberação para disputar o torneio, mas por questões políticas, financeiras, a CBD preferiu enviar o São Paulo. E deu certo, na quarta edição do Torneio Internacional de Caracas, o São Paulo foi o campeão. Esse título foi fundamental para o time reconquistar a confiança e voltar a jogar bem. Zezinho começou a ter mais chances no time principal e começou a marcar mais gols. No final do Paulistão daquele ano, Zezinho marcou 14 gols em 10 jogos. Esses números foram fundamentais para a convocação de Zezinho na seleção brasileira, que iria jogar a Copa América no início de 1956. Essa seleção brasileira só foi formada por jogadores de time paulistas, e o São Paulo teve 7 jogadores, a maioria. Essa situação instaurou uma treta entre CBD e times carioca. Nessa Copa América, o Brasil terminou em quarto lugar e o Uruguai foi campeão. Os 2 primeiros jogos do Brasil, Zezinho não jogou. Só foi estrear pela seleção aos 50 minutos do segundo tempo, na vitória por 2-1 contra o Peru, marcando o gol da vitória. Os 2 últimos jogos do Brasil foram contra as seleções mais fortes, a Argentina e o Uruguai. Mesmo com a vitória por 1-0 em cima da Argentina, não deu para o Brasil tomar o título do Uruguai na última rodada. Depois de um bom desempenho na seleção, Zezinho volta ao São Paulo cheio de moral e confiança para jogar o torneio Roberto Gomes Pedrosa em abril de 1956. Esse torneio era considerado um campeonato nacional da época, e o São Paulo foi campeão em cima do poderoso Santos com gol de Zezinho na final. No segundo semestre de 1956, Zezinho foi o artilheiro do Paulistão e vice-campeão, fazendo 2 gols na final, mais uma vez. Nessa temporada de 1956, Zezinho quase atingiu a marca de 1 gol por partida. Mesmo com esse sucesso, Zezinho não se sentia titular no São Paulo e em 1957 foi para a Portuguesa. Lá ele jogou com o lendário lateral direito Djalma Santos, da seleção brasileira. A Portuguesa fez uma temporada mediana naquele ano e ele resolveu se mudar mais uma vez, indo para o Corinthians. No Corinthians fez 24 jogos e marcou 7 gols. Jogou 2 temporadas, 58 e a última em 1959. Há registros que Zezinho ainda jogou no Santos, América de São Paulo, Santa Cruz e Rio Branco. Depois de se aposentar, tornou-se cronista esportivo no Espírito Santo. Faleceu em sua cidade natal no dia 13 de agosto de 1980. Esse foi o futebol bem das antigas, homenageando mais um craque esquecido da época anterior à era Pelé.